Ah, Brasil. Cheguei aqui esperando encontrar a tal democracia racial que percebemos no carnaval até no futebol. E esperava encontrar justamente esse país da miscigenação. Mas minha realidade foi bem diferente. Percebi em cada esquina resquícios da escravidão e uma apartheid até uma segregação cordial, tão sofisticada que ela virou sua essência. Por que o Brasil foi o país com mais pessoas escravizadas da história? Por que existem tantas definições de cor para o afrodescendente? Por que quando uma negra é assassinada, coisa menos espanto do que uma branca assassinada? Por que quando se vê um negro trabalhando numa loja, se imagina ele empregado e nunca como patrão? Por que até hoje o homem branco ganha mais do que o homem negro? Por que é mais fácil acreditar que a única solução é a educação? Por que discutir o racismo virou sinônimo de vitimismo? Por que se imagina que a grande saída seja a meritocracia? Por quê? Por quê? Por quê? Quando as estrelas começarem a se apagar, quando não houver mais vida dentro do mar, a escuridão do espaço, assim como Exu, devorará todo o sistema solar. Engula o susto. Na próxima guerra que estourar entre os humanos, você vai nos encontrar do lado dos ursos. Quem diria que um simples transeunte que disse junte e lute contra o desperdício de suas virtudes, algo mais esconderia? Eu também não regularia a nossa América em busca de crescimento democrático. Isso, se entupam com as nossas bananas e depois nos chamem de macacos, simbioses étnicas ou parasitas burocráticos. O que mantém uma sanguessuga viva, sua assinatura no contrato. Quem não gosta de política, por quem gosta vai ser governado aos léus, esperando reajustes, acesso ou melhorias no Estado. Brasil é um grande tapete vermelho estendido e pisado, mas não por nós. Nós estamos quase lá. Macaco. Cabelo ruim. Não sou das negras. Serviço de preto, ovelha negra, cabelo duro. Negro quando não caga na entrada, caga na saída. Esse é o modo tupiniquim de bater plaquete. Brasileiro tem jeito para tudo. Comecei a fazer muitos eventos para a residência consular e o consulado. Recebia mais de 6.000 pessoas por ano na residência consular. Então, comecei a ter uma atividade na sombra do meu esposo. Eu estive num episódio de minha vida onde estava procurando me tornar essa Barbie. Mas quando cheguei a esse sonho de Hollywood, me di conta que não era meu sonho próprio. Era mais um sonho que a sociedade tinha me colocado, sendo essa narrativa do sucesso, mas que tinha que trazer mais essência, mais coisas mais propósito, uma coisa mais profunda. O primeiro ponto de partida que a gente tem que ter é entender o seguinte, que antes da escravidão, principalmente a partir de 1850, quando se proíbe o tráfico de africanos aqui no país, o Brasil já começa a ensaiar um tipo de país que espelhasse ou que fosse, na verdade, uma reprodução do modelo dos países europeus, como, por exemplo, a Inglaterra e a França. Esse é o primeiro ponto. Paralelo a isso, você tem uma política
na verdade, de imigração que começa a ser impulsionada aqui no Brasil e que, a partir de 1871, o Estado começa a financiar, de fato, a vinda dos imigrantes para cá. É a partir desse processo que você tem os primeiros lampejos, na verdade, de branqueamento do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Isso aí é um bando de porcos. Esses porcalhões que emporcalham a cidade. Bandidinho. E a lei não faz nada. Ninguém vai pra cadeia. Bom, tudo foi bem pensado para resgatar a história, né? Que nos livros da escola eu nunca aprendi sobre a história dos bandeirantes. A única história que eu sabia era a história de que os portugueses chegaram, encontraram uma terra livre que eles poderiam produzir à vontade, sendo que não, né? Aí quando eu comecei a estudar, me aprofundar mais na história do Brasil, eu comecei a entender que aquilo ali era a escola de sangue, né? Que eles falam, que é onde eles dizimaram toda a nossa cultura, toda a nossa história. E daí, pensando nisso, veio a ideia de destacar a relevância do monumento às bandeiras, né? Aí por isso que foi usado as cores verde, amarelo e vermelho, que é o verde do verde que foi derrubado, o amarelo do ouro que foi roubado e o vermelho do sangue que foi derramado. Falados na própria vizinhança. Somos centenas de coletes à prova de balas. Precisamos vestir milhares de crianças. Só precisamos nos encontrar. Só que a missão não se resume só a isso. Quando se deu a Primeira República, nós sabemos que a República ela é sinônimo de modernidade, de civilidade, né, de avanço e progresso. A questão que as elites políticas começavam a colocar aqui no país é como fazer um país, né, que fosse branco, civilizado, moderno e cristão, sendo que nós temos aqui uma quantidade significativa de descendentes de africanos escravizados. Esse é o primeiro ponto. Bem, existem vários aspectos sobre essa política de embranquecimento. Existe um aspecto histórico. Nós somos a área da América que mais recebeu indivíduos escravizados da África. Logo, somos uma área core, uma área central na geopolítica da escravização. A população negra é a maioria. Então, você precisa produzir um sentimento de inferiorização para tentar controlar esse grupo. Precisa produzir um sentimento estético, um sentimento político, um sentimento de violência, de práticas de violência pública, para que você possa controlar aquilo que é uma espécie, podemos chamar pelo haitianismo, que é o medo de uma revolta escrava. Isso dominou o Brasil até o século XIX, isso aumentou em 1835 com a revolta dos malês, a primeira grande revolta urbana. O pós-abolição, a partir de 1888, trouxe um grande problema. Qual? Se antes de 1888 o africano no Brasil era concebido juridicamente e politicamente enquanto escravizado, como considerar o negro no pós-abolição enquanto um cidadão, enquanto um grupo social que fosse um elemento compósito da sociedade brasileira? Essa é uma questão que as elites políticas vão fazer. Então eles vão pensar um projeto de constituição de povo cujo africano no Brasil não fizesse parte desse país. A eugenia, na verdade, ela é uma proposta de ciência. Na verdade, ela nasce enquanto uma disciplina travestida de ciência, formada pelo primo do Charles Darwin, o Francis Galton, que tinha como objetivo, na verdade, estudar o ser humano para que o ser humano fosse melhorado. Por que isso? Porque o Francis Galton se deparou na Inglaterra com uma série de contradições oriundas aí de uma sociedade de classes. Prostituição, delinquência, crescimento da urbanidade, o movimento operário, pobreza. Você tem uma série de
contradições que vai fazer com que o Galton pensasse numa ciência para resolver e impedir a reprodução daqueles que ele denominava e concebia enquanto mais fracos. Eu lembro que na primeira empresa CLT que eu trabalhei, eu tinha um amigo, tenho ele até hoje, e ele falou assim: Simone, você tem 3 tipos de preconceitos e bandeiras que você vai ter que levantar. Você é negra, você é uma mulher com deficiência, ou melhor, 4. Você é mulher, você é negra, tem deficiência e você é da classe C. E eu sempre ia para as solenidades, bem arrumada, bem apresentada, e um dia me perguntaram, um ministro lá, virou-se para mim e disse: mas ministra, a senhora só anda elegantemente trajada. Por quê? Eu disse: porque se eu colocar um pedaço de sandália havaiana e um vestidinho de chita para entrar aqui, vão dizer que eu vim assaltar o Planalto. E não vão me deixar entrar. Então eu tenho que andar condizente com o espaço que eu frequento. E com o título, ou melhor, os títulos que eu carrego sobre os meus ombros. Que não são dádivas do céu, não. É outra coisa que nós temos que certificar que o nosso negro tem direito, é recorrer à justiça quando ele sentir que existe alguma coisa, algum resquíciozinho de racismo na vida dele. E para isso também eu criei um projeto a nível de Brasil também, para os estados criarem, fundarem e instalarem as delegacias para apuração de crimes contra ódio, raiva, a discriminação racial, o racismo, a intolerância religiosa e por aí vai. Trabalhei de professora de francês, de website designer, fiz muitas coisas, de babá também. Na Alemanha foi fille au père no início, quando eu tinha 17 anos. E assim, voltei falando 5 idiomas. Então, claro que isso me ajudou muito a ter dignidade no meu trabalho, mas não sabia do meu poder como mulher negra dentro da sociedade. Foi o Brasil mesmo, na sua própria complexidade, que mesmo é um dos países que tem mais problema com diversidade étnico-racial, foi esse país mesmo que me deu dignidade. A verdade, não me vejo bem como uma ativista ou uma militante, porque eu falo como uma mulher negra, mas estrangeira. Então, não posso falar em nome das mulheres negras brasileiras. Nunca vou saber o que é ser uma mulher negra brasileira. É uma jornada que perpassa pela jornada de muitas mulheres, né? Muito igual. Mulheres, quando eu digo mulheres negras, especialmente, que é a maioria ou a maior fatia da população desse Brasil. Consequentemente, isso não é uma jornada fácil. É uma jornada desafiadora todos os dias, a partir do momento que você acorda. E pegando um pouco da minha experiência lá nos idos de 2000, quando nós começamos a vida pública, né? Numa das casas mais antigas do país, que é a Câmara Municipal de Salvador, chegar lá como mulher negra, tentar colocar um instrumento de trabalho onde essas mulheres pudessem ter voz, já que eu estava ali representando elas, eu me lembro do então presidente olhar para o colega. Ele não olhou para mim. Eu estava levando para ele um pleito, uma demanda. Ele olhou para o colega e falou assim: mas o que ela está querendo mesmo, hein? O que ela está buscando aqui? Pelo simples fato de eu ter dito a ele que precisaríamos, naquele momento, de termos uma comissão de defesa do direito da mulher. No
Brasil, especificamente no nosso país, esses discursos europeus de eugenia, de darwinismo social, de arianismo e de racismo declarado, esses discursos ligados ao pensamento de gente como Gobineau na França do século XIX ou eugenistas do século XX, eles encontraram aqui o eco em uma tradição de mão de obra escrava, de base escrava, encontraram a tradição de que o trabalho era de base escrava. E todo o trabalho colonial era de base escrava. Então, até hoje, dizer que eu trabalho como um mouro, eu trabalhei como uma negra, isso é uma expressão racista clássica brasileira que atribui na nossa ancestralidade ibérica e colonial que os mouros eram artesãos e os negros em Portugal desde o início do século XV. A mão de obra negra em todo o Brasil, a partir do século XVI, se torna a mão de obra dominante. Eu acho que algumas coisas assim que realmente tiveram destaque, que tiveram uma conversa, foi a foto para a Vogue em 2016, onde algumas negras estavam em posição de destaque, vestidas com uma roupa que é dita como masculina, e algumas brancas atrás nos servindo, dentre elas a tataraneta da princesa Isabel, a Paula de Orleans e Bragança. Então isso era simplesmente para as pessoas terem um olhar do mundo ao revés, de como seria se a narrativa fosse contrária. Isso chocou muito algumas pessoas, coisa que para mim, até hoje eu me penso, por que chocou essas pessoas se elas se dizem não racistas e que se todo mundo tivesse feliz e as oportunidades fossem as mesmas, estava tudo bem. E por que ao ver uma foto dessa, causou tanto impacto, tanta conversa e chocou tanto? Isso é uma coisa que até hoje assim eu me pergunto por quê, né? Então significa que não tá tudo bem. Elas não conseguem se sentir confortáveis com isso. E a eugenia, então, enquanto uma ciência cujo seu significado é ciência dos bem-nascidos, seria uma proposta de garantir um melhoramento da raça. Essa ideia, na verdade, ela foi recepcionada para resolver essas questões no interior da Inglaterra, vai ser recebida nos Estados Unidos para resolver a questão da imigração, das relações raciais lá e na consolidação da classe trabalhadora norte-americana. E no Brasil, ela é recepcionada para resolver uma outra questão. Qual? Essa do Brasil que deveria ser branco, civilizado, capitalista e cristão. É o negro, que é uma alusão ao negro na sociedade, que mesmo ele estando perto dos seus objetivos, ele nunca vai alcançar, porque sempre vai ter alguém para atrapalhar, ou a polícia, ou o racismo. A gente nunca vai alcançar nossos objetivos sem alguém querer botar um obstáculo na nossa frente. Quando aconteceu a intervenção, eu fui preso, sofri sérios problemas com a justiça, sérios problemas com a polícia, e um dos maiores problemas é porque eu não poderia estar... Aquilo para eles não era um trabalho de arte, era simplesmente puro vandalismo. 1 ano se passou, a SP Arte, que é a maior feira de arte contemporânea da América Latina, tinha um estande da Faculdade Belas Artes, que é a faculdade mais importante de artes do Brasil, com uma foto da minha intervenção no pátio do colégio sendo vendida. E simplesmente na feira mais importante de arte. O que isso me leva a crer? Que o negro serve para ser preso, ser taxado como vândalo, como criminoso, enquanto o cara branco que é estudante de faculdade, que tem dinheiro para pagar uma faculdade, ele que é o artista. Aí eu tive a ideia de ir até lá, pichar o quadro com a palavra negro e distribuir um monte de notas de dinheiro escrito negro sem valor.
Não tem como falar sobre a questão racial sem antes começar a falar da minha condição de privilégio. Eu sou homem, eu sou branco, eu tenho hoje 42 anos de idade, sou a terceira geração de universitário da minha família. E pelo simples fato de ser homem, eu ganho mais do que uma mulher que estudou a mesma coisa que eu. Pelo simples fato de ser branco, eu ganho muito mais do que um homem negro de 42 anos com nível superior e que nasceu em São Paulo. Essa condição de privilégio fez com que eu largasse na frente numa série de questões da minha vida. Eu larguei com um capital social muito mais amplo do que a maioria da população negra tem. Eu larguei não tendo que enfrentar os preconceitos raciais que estão presentes em cada entrevista no mercado de trabalho. Eu larguei tendo muito mais oportunidades que a maioria negra da população brasileira teve e terá ao longo de toda a sua vida. Uma das coisas mais importantes que a gente traz como insight dos estudos sobre o funcionamento do cérebro a respeito das questões que importam muito para a Alexandra é como que o sistema nervoso produz os tais dos chamados vieses inconscientes, que é como a gente avalia as coisas mesmo sem pensar especificamente sobre elas. O cérebro ele funciona no modelo automático e não é. Muitas pessoas dizem que é para economizar energia. Não é esse o conceito. O conceito mais específico é que a gente precisa responder rápido às coisas. Na natureza sempre foi pedido a todos os animais, inclusive a nós, respostas rápidas, que nós tivéssemos prontidão e tivéssemos a formação de opiniões e de reações rápidas. E o nosso cérebro funciona com esse modelo. Então, à medida que a gente vai vivendo impressões, situações, a gente aprende a responder de forma rápida à impressão também que a gente tem sobre as pessoas. Quando a gente tem um modelo de viés inconsciente, a gente pode categorizar. Então, eu acho que todas as pessoas que são loiras são de uma tal forma, quem é preto, quem é negro de uma outra forma, quem vive dentro de uma questão, quem mora numa comunidade é de uma tal forma, quem se veste assim se comporta e pensa de uma tal forma. Então, fazendo essas categorizações, fazendo essas generalizações, a gente acelera a nossa capacidade de interpretar os eventos que estão acontecendo no meio. E isso, na maior parte das vezes, não deveria ser ruim, deveria ser bom, deveria ser um recurso que você tem para responder rapidamente. Acontece que da forma como a nossa sociedade se constitui e que tipo de vieses a gente acaba produzindo, isso acaba sendo muito ruim para as relações humanas, para a diversidade, para a inclusão e para a aceitação do diferente. E numa certa época na minha vida, eu fiz um curso de cultura armênia na USP. E quando eu cheguei nesse curso, no primeiro dia, tinha uma professora e ela me tratou com muito preconceito. E quando ela me viu, ela falou, olha, eu acredito que você está errada, você não veio para o curso de cultura armênia. E eu falei, eu estou aqui com a inscrição do curso. Aí ela fala, então você pode entrar, mas eu acho que esse curso não tem nada a ver com você. Todo momento, nas aulas, ela falava muito alto comigo, como se eu tivesse uma deficiência intelectual, como se eu não tivesse dificuldade de compreensão. Até um dia que eu falei, olha, eu não tenho dificuldade de compreensão. Você grita quando você fala comigo. Eu, como mulher negra especificamente retinta, modelo, uma das coisas que eu vejo é que quando uma grande campanha ou então uma capa de revista quer colocar um negro retinto em destaque, geralmente o que eles fazem é buscar um negro retinto estrangeiro. Parece que querem negligenciar a existência de negros retintos brasileiros. Então, com frequência as pessoas me perguntam, aqui mesmo no meu país, se eu sou brasileira. Ocorre que o movimento eugenista marcou uma gama de pensadores que, inclusive, estão aí nos nomes das ruas do país, né? Então, se você for pegar lá, Vital Brasil apostou
também na eugenia enquanto uma ciência para branquear e construir um Brasil que não fosse negro. Você vai ter o Azevedo Amaral, que também apostou na política de branqueamento e na eugenia como forma, inclusive, de organização da imigração europeia para cá. Foi ele que vai propor, na verdade, que o Brasil deveria escolher qual tipo de europeu que deveria vir para cá. Eu uso a palavra imigração africana para o brasileiro ter mais consciência de que os africanos são uma parte muito significativa da identidade brasileira. Mas definitivamente foi uma imigração forçada, né? Não é uma imigração como a imigração italiana, por exemplo, que é uma imigração quase voluntária. E sim, os outros fluxos, definitivamente, eles entram dentro de uma política de embranquecimento, porque após a abolição da escravatura, não houve uma política de inserção do negro no mercado de trabalho brasileiro. A gente sabe que a nossa escravidão, ela não terminou por questões ideológicas, ela terminou por questões financeiras ligadas ao dinheiro que o Brasil precisava da Inglaterra, e a Inglaterra precisaria de um mercado consumidor. E uma vez que a gente entregou mais um daqueles casos que é só para inglês ver, né, a gente entregou a abolição, mas não entregou o mercado consumidor, porque a gente não inseriu os negros ex-escravos no mercado brasileiro. A gente optou por trazer italianos e japoneses no ideal de branquização da população brasileira, sem dúvida alguma. Tornar essa mão de obra submissa, sendo maioria, que ela aceite uma existência opressiva e violenta, é preciso um esforço cultural. É preciso a produção de um discurso muito importante, senão essa maioria vai descobrir que é maioria e que seu trabalho é a base de toda a nação. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, em agências de design, e depois, posteriormente, comecei a trabalhar com pesquisa, né, de comportamento do consumidor, eu comecei a perceber que o negro ele não era visto como um agente consumidor, ele não era visto como um protagonista. Então você tinha pesquisa pensando brasileiros, mas nunca o recorte étnico-racial. E aí, por um conhecimento de causa, né, de vivência, eu sabia que eu, enquanto negro, eu tinha especificidades, meu consumo era diferente. Então eu perguntava, por que não se coloca negro na propaganda? Porque não vende. Tá, mas baseado em que pesquisa? Todo mundo sabe. Então esse todo mundo sabe foi o start que me incomodou. Ter uma empresa de pesquisa, ser uma empresária também me faz ter uma visão bastante privilegiada da situação sistêmica que o Brasil se encontra, onde o racismo, eu costumo dizer que o Brasil, o sistema econômico não é o capitalismo, é um racismo econômico, ou seja, é o racismo e aí dentro desse racismo você desenvolve um sistema econômico. Então, eu poderia te dar centenas de exemplos que a gente está cansado de ver, mas eu acho que o grande símbolo de tudo isso, eu gosto de usar o filme Pantera Negra, o 9º maior filme da história do Brasil. Então, em 500 anos, um filme de herói foi o mais visto, o 9º mais visto, e não tem produto nenhum. Que capitalismo é esse? Cadê as coisas de plástico? Eu falo que se é capitalismo, tem que ter coisa de plástico. Se você tem que ir até a 3ª página do Google para encontrar um brinquedo, então tem alguma coisa errada acontecendo. Quando a gente vê, a gente enquanto pessoas negras, anda de ônibus, não tem pessoas negras na comunicação. Você vai pro shopping, não tem pessoas negras como propagandas nas lojas. Você liga a televisão, não tem pessoas negras. E todas as mensagens, todo o processo de comunicação e toda a imagem, tudo que é transformado, toda a cultura, ela não é negra. Então, você não se sente cidadão, você não se sente pertencente dessa sociedade. Você passa uma mensagem, você desenvolve diversas influências psíquicas na população negra, no sentido de anular essas pessoas e dizer você não é desse lugar, que as marcas elas reforçam isso. Essa estrutura econômica ela impacta num nível que se eu tenho um e-commerce, se hoje eu quiser comprar, imagina que eu quero abrir uma loja num shopping e quero ter um estoque de 1000 bonecas pretas, não existe.
Não existe. Isso eu posso afirmar com maior tranquilidade, porque o meu dia a dia é fazer compras para um e-commerce afro e simplesmente não ter produto. Então, aí a gente vê como as escolhas econômicas são feitas. Então, desde a ideia de você ter uma classe social que domina todos os meios de produção, seja a indústria, seja o comércio, até as escolhas dessas classes e o que isso impacta economicamente, é muito claro a situação que a gente vive. Na minha infância, eu sonhava em ser Paquita da Xuxa. Porque eu ligava a televisão, a única referência que eu tinha eram as loiras. E eu lembro que eu tinha um cabelo enorme. E eu ficava todos os dias, era um ritual, que eu ficava penteando. Eu contava 50 vezes de um lado e 50 vezes de outro, porque eu queria deixar meu cabelo liso para mais tarde pintar de loiro, porque eu queria ser uma Paquita. O racismo é uma cultura. E como cultura, o seu aspecto terrível, mas não o pior de todos, são expressões pejorativas, ovelha negra, denegrir, o lado negro da história. Ela é uma série de expressões. Ela é uma série de práticas estetizantes, alisar cabelo e assim por diante. Toda vez que eu queria uma boneca ou eu queria exercer esse orgulho, essa busca pela minha estética, eu só encontrava Barbies brancas. Toda vez na escola que eles pediam para usar o lápis cor de pele, eu só tinha um lápis rosa. E eu olhava para ele e falava, mas essa não é minha cor. Mas quando eu recebia 6.000 pessoas por ano na residência consular, o protocolo francês fazia questão de eu ficar na entrada para dar a bem-vinda aos convidados do consulado. E muitas vezes as pessoas passaram direito na frente de mim, achando que era a empregada doméstica da residência consular. E também, se eu fosse, gostaria de não ser invisível. Pequena mesmo na escola é uma coisa que eu sempre vou lembrar, que tinha tido as férias e eu tinha ido viajar a primeira vez fora, tinha ido pra Disney com minha família, estava feliz da vida. E voltei de viagem, todo mundo contando na escola o que tinha feito. Todas as meninas da minha sala já tinham viajado, não era novidade. Quando eu fui contar, a rodinha de grupo, eu devia ter uns 8 anos. Ah, você não foi pra fora. Cadê suas fotos pra provar que você viajou? E eu falei, mas gente, todo mundo conta, todo mundo fala. Por que eu não posso ter ido? E aquilo foi uma coisa que me marcou. Mas até então era uma idade, também era uma fase que eu não sabia que isso era porque eu era negra. Eu achei que tinha alguma coisa de estranho, porque todo mundo falava a mesma coisa e com ninguém tinha problema. E comigo sim, mas são coisas que você vai guardando e que lá na frente, depois, você vai puxar na memória e lembrar. Então, esse episódio foi porque era negra. Eu nunca tinha ido, até então, num shopping muito famoso e resolvi comprar malas. Só que eu olhei e esqueci de perguntar valores. Eu falei, eu quero esse conjunto todo. Eu estava muito de tênis, toda... A moça falou, você não vai levar. Eu falei, não, hoje é sábado. E eu não tenho como verificar se você realmente é possuidora desses cartões e desse cheque. Quando o professor de desenho pediu um material para que todos os alunos levassem em uma determinada data, eu cheguei em casa, falei com meus pais não compraram exatamente aqueles que ele tinha pedido. E no dia da apresentação desse material, quando ele me chamou, o meu número, se não me falha a memória, era número 23, que eu era muito criança, eu tinha 9 anos de idade. E aí que eu exibi o material para ele, ele virou-se para mim e disse, menina, não foi este o material que eu pedi. Eu disse, mas foi este o material que meus pais puderam comprar. Ele virou-se para mim e disse, quer um conselho? Eu disse, não sei, professor. Ele disse, faça o seguinte, pare de estudar, vai fazer feijoada na Casa da Branca, que você vai ser muito mais feliz. Aí eu comecei a chorar, estou aqui inclusive me controlando para não chorar, que aqui não é o lugar de choro, aqui é o lugar da gente contar os sucessos e os desafios. E aí saí, fui para o pátio do colégio, depois me deu aquele ímpeto, eu sou muito impetuosa, e minhas coisas são no momento, eu não deixo para amanhã. Aí voltei e disse a ele, professor, eu não vou fazer feijoada na Casa da Branca. Eu vou estudar e volto aqui para lhe prender. Recente, no concurso de Miss que eu participei, também pude ver muito preconceito
aquele preconceito guardado que as pessoas falam que não tem, né? Ah, ela é bonita, né? Mas se fosse branca, ela poderia... Não dou o top 15 para ela. Se ela fosse branca, ela conseguiria o top 3. Eu via muito comentário assim. A professora tinha pedido para formar uma roda e as crianças darem as mãos. Então, eu dei a mão para ela e aqui eu ia dar a mão para outra criança, que era uma criança branca. Ela virou para mim e falou, não. Aí a professora, por quê? Ah, porque ela é preta. Aí eu me senti assim, muito... O sentimento foi ruim. O que aconteceu aqui é que a apartheid e a segregação aconteceu de uma forma muito mais subliminar, muito mais sutil. Podemos falar de democracia racial no Brasil quando estivermos 54% de negros no governo, no Congresso, no Senado, nos boards executivos das empresas brasileiras, na mídia. Mas, infelizmente, em todos esses espaços, temos menos de 1% de negros. Então, agora eu vou convidar todos vocês a pensar o mundo ao inverso. Imagina agora que tudo o que fosse feito pelos negros fosse considerado lindo, inteligente, maravilhoso, intelectualmente superior. E que todas as suas referências históricas fossem só com negros. Então imagina que os inventores fossem todos negros, os cientistas, os pioneiros, os revolucionários, que também o Papa fosse negro, ou Jesus Cristo, até o Ser Supremo, Deus fosse negro. Que também toda a narrativa dentro da televisão, quando seus filhos abrem a televisão, os personagens dos desenhos animados são todos negros, os super-heróis, os protagonistas são negros, todos os personagens são negros. Os reis, as rainhas, as princesas e, bom, claro, tem um amiguinho branco que aparece de vez em quando. E na novela, a mulher branca é sempre a faxineira ou a amante hipersexualizada que destrói os casamentos dos ricos negros. E o homem branco é sempre o safado, o criminoso, o traficante de droga. Como seria essa sociedade? Sabendo que também a mulher branca ganha 40% do salário do homem negro por o mesmo título e o mesmo cargo. Como seria essa realidade? Não seria chocante? Não seria cruel ou absurdo? Pois é. A internet ela trouxe uma aglutinação, onde as pessoas começaram a perceber que elas não eram as únicas. Ela aproximou essas pessoas, né, e conseguiu gerar diálogos. O MOOC, ele existe por isso, né? Nós nos conhecemos pessoalmente, regionalmente, mas o nosso maior contato veio através da internet, acompanhando o trabalho do outro, né? E aí a gente, de frequentar os mesmos lugares, dialogar sobre as mesmas coisas, a gente falou, caramba, estava todo mundo buscando por uma oportunidade, por que nós não criamos ela juntos, né? E aí, através disso, nasceu o MOOC. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. O futuro pertence àquele que acredita na beleza dos seus sonhos. Por isso, a melhor maneira de tornar as crianças boas é fazendo-as felizes, é falando das suas raízes, das suas culturas. Você tem um potencial econômico que não é aproveitado única e exclusivamente pelo racismo, porque para a branquitude brasileira é muito importante manter a diferença social, muito mais importante do que ganhar dinheiro, porque todas as empresas, as pequenas empresas ou as médias empresas pretas estão vindo para o mercado. A maioria das empresas nascem na periferia, nascem na mão de mulheres, nascem na mão de pretos e negros, mas o mainstream do mercado finge que não está acontecendo nada.
E isso acaba impactando o desenvolvimento econômico, porque, obviamente, uma vez que todas as indústrias estão na mão das mesmas famílias, das mesmas pessoas, há 200, 300 anos, a mudança acaba sendo um pouco mais lenta, mas ela sempre muda, porque ninguém barra o progresso. Tem inúmeros profissionais brancos medianos no mercado de trabalho. De mediano mesmo. Então, nem o mediano nosso é aceito. Entende? Então, nós somos capazes de raciocinar, de elaborar, e nós não precisamos ser exóticos, né? Eu tô questionando agora o mediano, entende? Deve ser muito frustrante para um profissional branco perceber que é mediano. Que você está num lugar de trabalho de um profissional bom negro, entende? Eu trabalho com diversidade dentro das empresas e, em momento algum, eu acho que as empresas fazem isso porque elas são boazinhas, eu acho que é porque está dentro da política de lucro e elas começaram a perceber o tanto de lucro que elas estão deixando de ganhar em subestimar um mercado que hoje já se diz mais de 50% da população brasileira. A gente está falando de uma população, então, segundo os dados da última PNAD, né, identificou que a população negra hoje representa 54,9%, então a gente está falando de 55% da população de autodeclarados. O que a gente tem visto é que quando a diversidade existe, as empresas têm a sua marca melhor valorada. Quando a diversidade existe, o lucro das empresas aumenta. Os negros, mesmo sendo responsável por um mercado de 1,9 trilhões de reais, sendo a maioria absoluta dos consumidores de uma série de categorias de produtos, quantos negros nós conhecemos que hoje dirigem o marketing de empresas nacionais ou multinacionais? É muito difícil as empresas se conscientizarem, elas precisam ter um negro do outro lado, né? No caso, quem contrata, para ter essa visão de diversidade. Então, é super importante todas as empresas terem negros na equipe. Para isso, eles precisam nos ouvir mais e entender que é extremamente importante terem negros do outro lado também, para as escolhas, né? Ainda vejo muita dificuldade das pessoas que estão trabalhando por trás, uma galera muito escassa ainda para poder trabalhar com a gente, de conhecer a nossa essência de fato. Eu quero ter a minha liberdade, eu não quero ser encaixada dentro de uma caixinha, porque nós passamos tantos anos de escravidão para sermos livres. Então, eu não quero ser escravizada agora por determinados estereótipos, ideia de como eu devo ser. Para aquela pessoa que se diz não racista, que ela entenda que só fica lá, não, eu sou uma pessoa legal, eu não sou racista e eu não faço esse tipo de coisa, que ela olhasse no interior dela e pensasse, nossa, peraí, em que parte de mim está o meu racismo? Eu era gerente regional da Philip Morris, em Recife, e entrou uma pessoa para fazer manutenção na sala. E aí ele olhou para mim, voltou para minha secretária e falou, não, já tem gente fazendo manutenção lá. Porque ele não acreditou que poderia ser um gerente negro trabalhando ali, além de ser um negro oficial para multinacional, que lá fora a diversidade eles pedem, né? E aí quando pede o negro oficial, tem que chamar o segurança, né? Eu tenho que chamar a moça do café, tinha que chamar o Marcelo, que era o gerente negro, era o negro oficial. O racismo, o preconceito é uma manifestação, né? Pode ser uma manifestação do racismo, né? Assim como você tem o preconceito com outras questões. Mas o racismo, nós estamos falando de uma política institucional, né? O racismo tem um conceito ideológico, de segregar, de apartar ou de não considerar, por exemplo, um ser humano como pertencente a uma determinada... Né? Esse é o que as pessoas... E ao não conseguir identificar isso, não consegue identificar os problemas da escravidão e as consequências da escravidão no Brasil. Está na hora de a gente começar a discutir a riqueza financeira do país. Né? Nós já temos um conjunto de acadêmicos, nós temos um conjunto de profissionais altamente qualificados, nós já temos, ainda é pouco, claro, diante do que é possível construir, do que nós iremos construir, e eu costumo dizer iremos, porque eu acho que é inevitável, me perdoem os racistas, mas é inevitável, os negros vão ocupar o seu espaço de formação de conhecimento do país e vão ocupar o seu espaço de distribuição de riqueza do país. Você não vai ter mais como ignorar esse potencial, esse volume de pessoas que se autodeclaram negras e que estão movimentando dinheiro. O sistema que o funk funciona economicamente é muito como funciona o sistema
do samba, do terreiro e até mesmo assim da favela em si. Né? Então, assim, você vê a movimentação de R$2, R$3 se transformando num pagamento de homicídio de R$1.000. Então, você vê, é uma coisa palpável, né? É uma coisa de, hoje, não precisar ter muita coisa. A falta de opção no Brasil é tão grande que se tornar cantor MC hoje é a única coisa que alguém pode dormir e acordar e falar, eu sou MC. Isso, para quem tem pouca oportunidade, é muita coisa. Um MC não muito conhecido, na maioria, na mídia comum, fatura na faixa de R$200 mil. Então, nós temos assim, empresas que têm 4 a 7 MCs. Eu estou falando de 2 milhões por mês. É um valor que eles não têm acesso. Que a estrutura que é posta hoje, eles não têm acesso. Logo, eles vão começar, com o seu racismo estrutural, a ignorar. O problema do funk, assim como a maioria das coisas que acontecem do racismo, é que há uma produção independente, vinda de periferia, vindas de pessoas negras, que eles não têm controle. E uma vez que eles não têm o controle, eles tentam boicotar de tudo quanto é maneira. Agora são 7h16. Vamos continuar aqui falando sobre a tragédia em Paraisópolis provocada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Falar mais sobre essa tragédia que terminou com a morte de 9 jovens na comunidade de Paraisópolis, na madrugada do último domingo. Dentro da nossa conjuntura política, de tudo que a gente está vivendo no Brasil hoje, principalmente quando a gente abre o jornal todos os dias, quando a gente vê as estatísticas em relação ao feminicídio negro, as estatísticas em relação à quantidade de mulheres trans que morrem todos os dias e as estatísticas em relação, em comparação à quantidade de mulheres trans negras e mulheres trans brancas, que isso também conta. A gente tem uma quantidade muito maior de mulheres trans negras sendo assassinadas do que mulheres trans brancas. Eu estou protegida enquanto a minha comunidade está sendo aí exterminada. Como essa prática de violência que mata, ser um jovem negro na periferia de grandes cidades brasileiras, é a maior causa-mortes hoje de todos os jovens negros do sexo masculino. Então, é essa existência violenta que vai levar que as pessoas, quando se investem de um pequeno poder, historicamente se tornam também opressivas. Quer dizer, é muito comum que exatamente aquele segurança que é negro, que ganha mal, que sofre, quando ele pode pegar um jovem que roubou no supermercado, ele está investido de uma autoridade moral, ainda que ilegal, e ele vai então exercer uma dor muito grande. Todos os rapazes de classe média, todas as moças brancas da Zona Sul do Rio, dos Jardins de São Paulo, que são pegos furtando em supermercado, são levados para uma salinha, recebem um sermão e às vezes chamam os pais. Eles saem humilhados de lá nas mãos dos pais. Quando é um negro, ele é chicoteado pelos seguranças do supermercado. Pergunta, por quê? Senão a memória de uma escravidão e de que há cidadãos de segunda categoria, que aquilo que se faz em um ônibus com negros na revista não se faz, por exemplo, em um carro de luxo ao ser revistado, senão que nós incorporamos às práticas e aos discursos violências cotidianas, que aquilo que eu faço no estádio de futebol, eu não faço numa corrida de uma hípica, ou seja, que existem procedimentos. E esses procedimentos traduzem um racismo diluído.
Genocídio é o extermínio deliberado de pessoas, motivado por diferenças étnicas, nacionais, raciais, por vezes sociopolíticas. O objetivo final do genocídio é o extermínio de todos os indivíduos integrantes de um mesmo grupo humano específico. E realmente está acontecendo um genocídio do jovem negro, pobre e da periferia. E outro dia eu fazia uma pergunta para um grupo de estudantes. Eu dizia, será que querem acabar com a raça negra no Brasil? A pergunta que fica quando se discute a questão do racismo é se é justo alguém ter melhores condições de competir no mercado de trabalho ou ter mais segurança ao andar na rua ou sofrer menos abordagem da polícia pelo simples fato de ser branco ou negro. Combater a desigualdade racial no país é, antes de tudo, uma questão de justiça. É uma questão de garantir que a tal da meritocracia que todos falam exista de verdade. Porque não existe no Brasil. A meritocracia pressupõe que todos larguem do mesmo lugar. Qual é o mérito de um corredor de 100 metros tem ao ganhar uma corrida tendo largado 50 metros na frente? É isso que acontece no Brasil. Acontece que os brancos largam na frente da população negra. A Liga Brasileira de Higiene Mental, ela tinha uma gama de psiquiatras, né, e médicos que esterilizaram negros, pobres, concebidos como loucos, mas quando na verdade eram vistos como indesejáveis e anormais. E esses grupos sociais foram encapsulados nos manicômios e morreram tidos como loucos. Fruto desse projeto dos eugenistas que viam na eugenia um projeto de melhoramento do Brasil, tá certo? Então você tem a Liga Brasileira de Higiene Mental, Liga Pró Saneamento, a educação no Brasil também se forjou e nasceu também com os ideários da eugenia. Não é à toa que a Constituição de 1934, o Getúlio Vargas vai reconhecer na educação um espaço privilegiado para o branqueamento brasileiro. Eu acho que tudo vem à base da educação. Eu acho que a maneira com que as pessoas não foram educadas, na realidade, é que é o grande problema. Eu creio que a educação na escola, dentro de casa, e principalmente na escola, ela deveria ser feita de outra maneira. Enxergar que os negros, eles são inventores, eles são artistas, eles são intelectuais, eles foram embranquecidos ao longo da história. Então, é essa história que não foi contada, que ela precisa ser contada. Assim, nascemos numa narrativa eurocêntrica que esqueceu de relatar toda a dignidade e o orgulho negro. Precisamos enxergar o quanto estamos atrasados. Assim, o Brasil está numa fase de pós-escravidão. Ele tem dificuldade de afrontar esse tema. Ele tem dificuldade de mesmo enxergar seu próprio racismo. Mas entrar numa loja de brinquedos e ver só duas bonecas negras no meio de milhares de brinquedos eurocêntricos brancos, esse é um racismo frontal. Só que não podemos só dizer, ai, tadinhos das crianças negras, elas não se veem representadas nessas lojas, nesses brinquedos. Mas não é só isso o problema, porque as crianças brancas tampouco têm 54% de seus brinquedos com pele negra. Eles não têm super-heróis negros, Barbies negras, Legos, Playmobils com pele negras para aprender a mexer conosco com dignidade e respeito e não só nos ver no papel da faxineira ou do criminoso.
Por isso que a criança, desde o início, ela precisa ver o protagonismo negro. Por isso que hoje precisamos reequilibrar nossa sociedade. Se ela é de maioria negra, não podemos falar dos negros como minoria. O carnaval é a maior produção mundial em termos de criatividade. Mas na parte da organização, sai na hora, é parametrado, dá tudo certo, é impecável. E é feito por quem? Por essas pessoas que chamamos de carentes ou de analfabetas. Se você agora imagina colocar oportunidade para essas mesmas pessoas que têm o talento de produzir o carnaval, imagina essas mesmas pessoas ter as oportunidades de colocar seus próprios talentos ao serviço da economia brasileira. Vocês seriam a primeira potência mundial. Se você olhar, por exemplo, a favela é uma bela arquitetura que é feita de quê? De se virar. É uma situação de pós-escravidão, de pessoas que tiveram que se virar. Precisamos enxergar quantos Beethoven nunca foram apresentados na frente de um piano. Quantas Tarsila do Amaral nunca tiveram a oportunidade de mexer com pintura? A gente vê que os negros de pele clara, eles têm mais oportunidades do que um negro de pele escura. Eles têm mais oportunidades, eles têm mais produtos voltados para eles. Muitos desses negros nem são vistos como negros, dependendo dos traços que eles têm também. Eles já não se passam como negros, mas são negros. Então, tudo isso faz com que se crie uma desunião e que alguns negros nem queiram se reconhecer ou se aceitar, o que as pessoas, falem sobre isso. O que a gente não pode fazer um com o outro é hostilizar. Porque, na verdade, a quem interessa essa relação conflituosa ou essa desunião entre a população negra? Preciso se perguntar quem é que ganha com essa desunião. Vamos somar, porque eu costumo dizer que enquanto o negro briga de dia, se unham à noite, os brancos estão se reunindo lá para lançar algo contra nós negros no dia seguinte. Por favor, gente, saibam compreender a diversidade na comunidade negra. É comum pessoas pensarem diferente, mas o encontro vai se dar. Por que combater aquele que pensa diferente de você? É importante que hoje nós negros saibamos unir negros de direita, negros de esquerda, negros de centro, politicamente. Porque nem a direita, nem a esquerda, nem o centro abraça a causa do povo negro. Zumbi dos Palmares, Luther King, Nelson Mandela nos pede que unamos a nossa luta no axé do Pai, do Filho e da Trindade e de Zumbi. Nós somos separados também por religião, também por orientações e posições políticas. Então é aproximar, principalmente mostrar para o branco que tem esse poder que é burrice, porque se um trabalhador negro, uma trabalhadora negra ganhasse o que um trabalhador branco e uma trabalhadora branca ganha, seria uma injeção por ano de 8 bilhões na economia. 8 bilhões. E quando a gente ouve tanto falar em bilhão que a gente perde a grandeza. Se a gente contar de 1 até 1 bilhão, demora 28 anos, sem parar. Olha o tamanho desse dinheiro. Não existe uma luta do negro contra o branco. Existe uma luta para que nós sejamos iguais, para que nós tenhamos as mesmas oportunidades, a partir das nossas diferenças. Nós precisamos enfrentar a psicologia da opressão. A gente precisa parar de achar que os piores lugares da sociedade, isso eu estou falando do ponto de vista estrutural, estou falando do ponto de vista da riqueza, eu estou falando dos lugares que não são os nossos lugares. Eu acho que nós precisamos deixar para o futuro, para os próximos que estão vindo, a perspectiva de ocupar a cidade por um todo. E poderem optar, inclusive. Optar por estar na cidade de Tiradentes e optar por estar em Pinheiros. Não trazem para as nossas crianças personagens que ele possa dizer, não, eu vou chegar ali. Tanto que outro dia em Brasília eu fui visitar um colégio militar, mais de 10 meninos viraram para mim e disseram, a senhora é a ministra? Eu disse, sou. Eu vou ser ministra, vou ser juíza, igual a senhora. Eu fiquei muito feliz, gente. Mas não sou eu sozinha. Tem muitos profissionais de primeiríssima linha
It's very special for the future and for everything that you brought, all this system. There's a very strong apartheid, very strong segregation, that saying that this is not white for black. It's just everyone knows where exactly all the content that you brought to this world help us to just raise and empower ourselves to have consequences. So yeah, thank you. So when I arrive, I see, when I'm going through cities, of course, I see the variety of the society, you know, all different colors. You can clearly see you have white, you have Hispanic, you have black, you have Asian. So pretty much like it's a society that you do not see very often. On the other hand, if you then go to companies, and obviously me being a manager, I usually interfere with other companies or with my own company or with more political representation. And then suddenly you see that it's not a representation of the entire society. Now, my definition of diversity is actually, do we see the society representative at all levels of the country? That means in government, that means in politicians, that means in local as well as in national, that means in organization, that means in companies. Brazil is much more in carnival than Rio, than football, than music or dancing, samba, whatever. Brazil also has a huge power of economy. Brazil also struggles with some of the issues that we have in business and in the economical environment. And so I think we have to look at all of it. Nós temos que pensar o seguinte, é fundamental que as representações artísticas demonstrem a diversidade do nosso país. Isso é óbvio. Mas não podemos nos esquecer que, por mais que isso seja um projeto político, existe uma realidade. A empregada com frequência é negra. Então essa realidade talvez seja mais grave do que a representação de uma empregada. Porém, a representação é um passo. Quantas líderes de empresas, quantas administradoras de empresas são negras? Qual é a frase definidora do nosso país? A pergunta, você sabe com quem está falando? Ou seja, não me trate como se eu fosse da sua laia. Eu sou uma pessoa diferenciada. Então, a ideia de que cidadania é um processo que só atinge alguns, ela é uma ideia muito forte no Brasil. É uma ideia clara no Brasil. A cidadania é para alguns, não é para todos. O que nós não incorporamos, além, óbvio, da cultura de igualdade, nós não incorporamos qualquer isonomia republicana. A lei é para quem não tem força. A lei é para quem não tem poder. A lei é para quem tem pele escura. A lei é para quem não pertence a qualquer grupo privilegiado. O branco de hoje não é responsável por tudo o que aconteceu um tempo na escravidão. Precisamos primeiro tirar a mochila das costas do branco para entender mesmo que o alemão de minha geração não é responsável por o que aconteceu ontem com Hitler, mas que talvez o branco nasceu com certos privilégios e
ajudar ele mesmo a entender sobre meritocracia, entender mesmo sobre democracia racial, de que a verdade ela é uma farsa. Eu sei que eu consegui, por unanimidade, o Supremo, o CNJ, julgou minha promoção. E aí, nesse dia, foi uma coisa do outro mundo, extraordinária. Porque uma mulher negra estava ascendendo ao cargo de desembargadora no estado da Bahia. Eu costumo dizer que quem quiser saber o que é ser negro no Brasil, fique negro somente 24 horas. Não precisa mais do que isso. E vamos todos pras ruas, todos pras ruas. Crianças e crianças nas praças, senhoras nas portas de suas casas, vendo os cachorros sendo enviados pra lua, simbolizando o impulso sideral da ciência. Isso é uma pergunta, não se confunda. A batalha e o sarau periódico tem que acontecer só no centro da cidade ou também nos locais que tem acontecido assaltos e estupros com frequência? Agora eu tô com a síndrome do cantor do momento. Ocupar e resistir. Ocupar e resistir. Agora eu tô com a síndrome do MC do momento. Horta nos lotes de terrenos baldios. Eu disse horta nos lotes de terrenos baldios. Não peça abaixo-assinado para asfaltar a sua rua. Utilize a terra e plante. Quebre o azulejo. Essa ladeira aqui é foda quando chove, moleque. Essa naturalização da empregada doméstica, essa naturalização de entrar nas instituições, nas universidades aparentemente renomadas e não ver negro. Ou seja, você tem uma natureza de uma violência no Brasil que ela foi tão sofisticada que supera, inclusive, a condição, ou melhor dizendo, o modelo de violência que os Estados Unidos teve. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, aqui até a violência ela foi muito mais sinuosa, muito mais pegajosa, ao ponto de nós não percebermos que viver nas favelas hoje, no século XXI, no caso brasileiro, isso já é violência. Essa fetichização dos espaços segregados e que, na realidade, ele é fruto de um projeto de expressão de uma obra de engenharia do racismo à brasileira. Ou seja, então você tem uma naturalização, por exemplo, de você ter uma USP que resistiu até os últimos minutos a aderir a políticas de ações afirmativas, por exemplo. De uma faculdade de Direito que só depois de morto o Luiz Gama foi reconhecido enquanto um advogado. Isso é a violência à brasileira. Se as condições fossem outras, se o país fosse outro, se nós tivéssemos uma igualdade notável, a meritocracia é uma boa ideia, mas eu vou lançar aquilo que pode ser uma provocação. É exatamente porque eu, Leandro, acredito na meritocracia, acredito que a gente deve, de fato, premiar os melhores, que eu sou a favor de cotas, porque a partir desse momento nós vamos ter pessoas concorrendo com maior igualdade de condições. E ainda que a escravidão tenha acabado, nunca se deu a possibilidade de uma ocupação de território digna.
né? E aí isso gera um nível de discriminação, porque aí essas pessoas também não têm acesso a recursos básicos do Estado, não têm acesso à educação, não têm acesso ao mínimo de condição de vida, e isso vai apenas potencializando essa enorme diferença e fazendo com que a gente tenha que ou a gente intervém diretamente sobre isso, ou a gente vai viver o resultado disso para sempre. Aliás, eu encerro assim, né? O Brasil, me parece que ele só vai dar certo depois que ele deixar de ser Brasil. Porque o Brasil é isso que a gente está vendo. E ele precisa deixar de ser Brasil. E deixar de ser Brasil é superar esse estado de coisas que a gente vive na cotidianidade. Eu acredito que esta exclusão que está aí arraigada, ela não acabou. Pelo contrário, à medida que a sociedade vai evoluindo, ela muda de forma. Mas ela está aí latente entre nós. Agora o negro precisa lutar, precisa ir buscar. Precisa dizer, olha, eu estou aqui, eu mereço estar aí também no poder. E gritar. E quando algum negro estiver lá gritando, vamos nos unir, vamos chamar todo mundo. Sem briga, sem raiva, sem rancor. Mas vamos dizer, nós queremos ocupar também aí. Até porque nós somos 54% da população brasileira. Mas nós não estamos em lugar nenhum. Nós continuamos sendo julgados pelos brancos. Nós continuamos comendo só o que os brancos nos dão. Só vestindo o que eles ordenam. Só residindo onde eles determinam o espaço onde nós temos que morar. As escolas que nós temos que frequentar. Não, já passou da hora de acabar com isso. O negro precisa buscar isso. Dizer, não quero isso não. Eu vou dizer o que eu quero. O que eu quero vestir, o que eu quero comer, o que eu quero beber. A escola que eu quero para o meu filho. A religião que eu quero seguir, que eu quero professar. E ser aceito. Não, ninguém é obrigado a deixar de ser aceito ou a ser aceito por causa da religião, por causa da raça, por causa da cor, por causa de qualquer minudência desse tipo. Porque eu acho que as pessoas que ainda criam dificuldade para o negro são doentes. Precisam de tratamento urgente, seja ela quem for. Pobre, rico, poderoso, não poderoso. Até porque, para mim, poderoso no mundo só existe um. O nosso Deus e mais ninguém. E ainda bem, vou dizer uma coisa aqui. Graças que existe a morte. Que nos bota todos no mesmo nível. Há séculos que nossos corpos são deslocados de suas terras no tráfego transatlântico. Mas é você quem nos chama de bandidos. O que posso te dizer, Brasil? O que você tem de mais cordial é o seu apartheid e a sua segregação contra os negros e os índios. O Brasil é o país que mais mata no século XXI. Só no ano passado, uma pessoa foi morta a cada 9 minutos no país. Hoje, eu assino este filme com meu estômago aberto, minhas tripas nuas, meu peito nu, e espero paz enquanto as balas estão chovendo. Quando cheguei no Brasil, nesse país da democracia racial, eu imaginava encontrar um país mega resolvido, onde também se escutava de fora que não tinha racismo. A dominação é sutil. Precisei até fechar meus olhos para enxergar melhor, até perceber esse crime perfeito. Como não dava mais para colocar corrente em seres humanos, colocaram essas mesmas correntes em nossas mentes.
Somos todos responsáveis para reequilibrar e repensar nossa sociedade. Agindo no presente, nosso futuro será diferente. E dessa forma teremos mais inconscientes revelados.